Pessoal, nós vamos iniciar agora o período em que nós vamos compartilhar um pouco da mensagem de Deus, da leitura bíblica, né? O nosso culto ele já começou. Nós já estamos cultuando a Deus através da comunhão que temos aqui, uns com os outros. Nós já estamos cultuando a Deus através dos pedidos e palavras que foram mencionadas. Já estamos cultuando a Deus através das orações que foram feitas. E agora nós vamos cultuar a Deus também com a nossa atenção e com a nossa concentração voltada para a palavra de Deus e aquilo que Ele tem a nos transmitir nessa manhã. Então é nesse momento que eu quero pedir a você, se você puder no aviãozinho aí embaixo, convidar as pessoas que fazem parte do seu círculo de contatos aí do Instagram. Você clica nesse aviãozinho e pode convidar um monte de gente, porque agora nós vamos começar a mensagem. Já é o momento próprio para que as pessoas acessem. Eu vou fazer isso aqui agora também, tá? Vamos lá. Estou convidando aqui algumas pessoas. O bom é que dá para mandar para um monte de gente ao mesmo tempo. Estou mandando aqui. Algumas já estão aqui com a gente, outras ainda não. Então estou mandando aqui para um monte de gente aqui. Vamos lá. Bom, mandei aqui acho que para umas 30 pessoas rapidamente, né? Como o Alan diz, eu nunca fui tão fácil convidar alguma pessoa para a igreja, né? Como através desse bendito aviãozinho que nós temos aqui. Então, se você fez isso, é possível que daqui a pouco alguém que você convidou ou fique por aqui, ou pelo menos passe por aqui, mas de alguma maneira tome conhecimento da nossa existência, né? Vamos lá, pessoal. Eu quero convidar você, se você tiver uma Bíblia aí perto de você, ou então se você tiver um celular que não seja esse que você está assistindo, tá? Senão você vai acabar saindo da live. Te convido a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis, Antigo Testamento, tá? 1 Reis, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 3 em diante. Então, 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3. Eu vou ler aqui pra gente. Caso você não tenha uma Bíblia aí perto de você, você acompanha aqui através da sua audição. Diz assim, 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Versículo 9 é um versículo chave para o nosso entendimento. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este grande povo? Numa outra versão,
essa palavra discernimento, ela é substituída por sabedoria. Então ficaria assim: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de sabedoria, para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas sabedoria para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho que Deus falara com ele. Até aqui. Senhor, obrigado pela porção da Tua palavra lida nessa manhã, a Tua palavra que é sempre viva e eficaz, e ela penetra fazendo divisões na nossa vida em locais que nós sequer imaginamos que existem. Nós nos abrimos à exposição da Tua mensagem nessa manhã, assim como nos colocamos à exposição da luz do sol, e pedimos que a Tua palavra venha nos alimentar. Em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu vou, por hora, só desativar aqui os comentários, tá? Para a gente poder liberar um pouco a tela aqui. Tudo bem? O tema que eu gostaria de dar a essa mensagem nessa manhã é sabedoria para a vida. Sabedoria para a vida. Esse trecho que nós acabamos de ler aqui logo no começo do livro de Primeira Reis, né? Primeira Reis, chamado no Antigo Testamento, ele se dá logo no princípio do reinado de Salomão. E acho que é interessante aqui, apenas para refrescar um pouco a nossa memória, nos lembrar quem foi Salomão. Quem foi Salomão, né? Salomão, ele foi o terceiro rei no período da monarquia de Israel. Israel teve um período prolongado de monarquia, de reinados que se sucederam, e Salomão foi o terceiro rei. Uma monarquia ainda muito jovem, né? O primeiro rei havia sido Saul, que foi rejeitado por Deus em virtude da sua má conduta, né? Então é em Saul que nós aprendemos e temos o entendimento de que Deus pôde até ouvir o clamor do povo e colocar Saul no reinado. Mas o nosso Deus justo e amoroso não tem comprometimento nenhum com a manutenção de um reinado corrompido e maléfico, como se demonstrou e como se apresentou o reinado de Saul. Portanto, Deus diz que o rejeita como rei de Israel, em virtude da sua má conduta e em virtude do seu reinado corrompido. E mesmo o rejeitando como rei de Israel, o visgo do poder prende tão forte Saul que ele não larga o osso do reinado e permanece no reinado até o final da sua vida. E quando ele finalmente acaba morrendo, Davi surge como o seu sucessor. Davi, que já era muito querido por Israel, ele surge agora como o rei que era aguardado, o rei que era esperado, o rei que veio oxigenar a vida do povo após um reinado que havia sido desastroso por parte de Saul. E Davi, ele tem uma importância muito grande na história de Israel, né?
Até hoje, os judeus identificam Davi como um grande líder. Talvez o maior líder após Moisés. Davi ainda é reconhecido atualmente pelo povo judeu, né? Tamanhas foram as suas conquistas e tamanha foi a sua relevância para o povo de Israel no período em que o seu reinado foi executado nessa época de monarquia. E apesar de ter cometido muitos erros, algo que diferenciou o reinado de Davi foi sempre a demonstração de arrependimento e de sinceridade diante de Deus. Mesmo cometendo erros, Davi se arrependia, tinha uma postura de sinceridade diante de Deus, ao ponto de ter sido chamado de um homem segundo o coração de Deus. E Davi conclui o seu reinado e também, ao morrer, Salomão, agora o terceiro rei, surge como o seu sucessor. O trono ele já havia sido prometido a Salomão ainda na sua juventude, pelo próprio Davi. O próprio Davi havia prometido o trono para Salomão enquanto ele era ainda jovem. E Salomão agora, após a morte do seu pai, ele inicia o seu reinado cheio de grandes desafios que ele tinha pela frente. E eu gostaria de me deter um pouco nesses desafios que Salomão tinha agora que assumiu o reinado de Israel. Um grande desafio que Salomão tinha era a perda recente do seu pai. O seu pai, que havia sido um grande líder de Israel, agora Salomão, além de perder a figura do pai, que havia morrido, ele tem a responsabilidade e o desafio de suceder um grande líder. Salomão, ele não está sucedendo um líder fracassado. Pelo contrário, ele está com a incumbência agora de suceder um grande líder. Algo que queria requerer dele uma grande responsabilidade e é algo que colocava sobre ele os holofotes de todos que o cercavam, porque ele estava sucedendo alguém que teve uma expressão muito grande na vida de Israel. Salomão também tinha que lidar com as conspirações dentro da sua própria família. Os seus próprios irmãos queriam usurpar dele o trono. Então, no seu próprio ambiente familiar, Salomão lidava com dificuldades de relacionamentos com seus irmãos, desafios constantes que estavam ali apresentados a eles na forma de traição que os seus irmãos arquitetavam contra o reinado de Salomão. Então esse também era um grande desafio para Salomão, lidar com os seus familiares, lidar com os seus irmãos. Perceba-se que o desafio de lidar com familiares não é uma exclusividade do nosso tempo, né? Ele remonta às épocas ainda bem antigas, né? Então era um grande desafio que Salomão tinha também, lidar com seus irmãos e com seus familiares. Salomão ele assume no momento em que ele tem que tomar decisões muito difíceis e decisões que à época implicavam na vida ou na morte de indivíduos. Então as decisões que Salomão tomasse ali concretamente iriam implicar em pessoas continuar vivendo ou pessoas morrerem, né? Ou seja, ele tinha o desafio de tomar decisões que eram muito sensíveis naquele momento que ele assumiu. Salomão ele tinha um desafio enorme de fazer a manutenção de um período de paz em Israel. Após Israel ter vivido um período de grandes guerras, desde Saul, depois passando pelo reinado de Davi, agora Israel começa a desfrutar de um período de paz. E é Salomão que tem a responsabilidade de fazer a manutenção desse período de paz para o reinado de Israel. E não é à toa que o nome Salomão, na sua divisão silábica no hebraico,
ele tem a mesma estrutura da palavra shalom, que significa paz. Então, Shalomon, shalom, paz, aquele que tinha sob sua responsabilidade fazer a manutenção de um período de paz em Israel. Esse era um grande desafio que estava proposto também ali para o rei Salomão. Ele tinha o desafio de lidar com a idolatria do povo. A idolatria do povo, tanto do povo de Israel, que acabara por se afastar e se distanciar daquele Deus libertador que é trazido na tradição e na fé judaica e também na fé cristã como uma expressão muito forte do Deus que libertou o seu povo oprimido do cativeiro egípcio. Com o passar dos anos e dos séculos, esse povo começa a se afastar desse Deus libertador, e Salomão tinha que aprender a lidar agora com esse período de até um pouco apostasia que o povo se encontrava ali com relação à fé judaica e à fé dos israelitas. E ele também tinha aqui por fim o desafio de executar as construções que o seu reino precisava realizar, né? E eram praticamente 3 construções muito significativas para o seu reinado e para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém. Ele precisava construir o palácio, ele precisava construir o templo e ele precisava construir os muros de Jerusalém, o palácio, o templo e os muros de Jerusalém. O palácio, que significava o governo da época. O templo, que significava construir mais do que um templo físico, mas consolidar a religião da época. E as fronteiras que estavam ali sendo construídas através dos muros que cercavam Jerusalém, e, consequentemente, a segurança para o seu território. Ou seja, inúmeros desafios que estão pesando sobre os ombros de Salomão, logo de início, quando ele assume o seu reinado. Ele se vê cercado de inúmeros desafios que estão ali apresentados diante dele, desafios que ele vai ter que aprender a lidar com eles, desafios que dizem respeito a relacionamentos interpessoais, a governança, a liderança, a estratégia política, a construção civil, enfim, desafios nas mais diversas áreas que pesam agora sobre os ombros do rei Salomão. Esse foi o início do reinado do rei Salomão, esse foi o início do reinado do terceiro rei aqui na monarquia de Israel, o rei Salomão. E trazendo isso um pouco para perto de nós, eu penso que uma consciência que deve ser trazida constantemente à nossa memória é a consciência de que nós, e aí eu falo eu e você, não começamos nada do zero. Nós nunca começamos nada do zero. Esse é o fato de que nós estamos sempre dando continuidade a algo. Nós não inventamos a roda, nós nos beneficiamos da roda pronta. Nós nos beneficiamos daquilo que chegou até nós, do bastão que foi passado a nós, e agora cabe a nós dar continuidade a esse bastão. Nós nos beneficiamos de inúmeras conquistas que foram possíveis e que nos precederam e que agora chegam até nós no momento em que nós estamos vivendo. Então nós nunca começamos nada do zero. E não começamos nada do zero nas diversas áreas da nossa vida. Seja no âmbito familiar, nós nos beneficiamos daqueles que vieram antes de nós. Seja no âmbito profissional, nós nos beneficiamos. Eu trabalho com tecnologia, eu me beneficio daqueles que foram os precursores da tecnologia, fizeram a tecnologia chegar até mim no dia de hoje e me permitir trabalhar com ela e obter o sustento para o meu lar através dela no dia de hoje.
nós nos beneficiamos do legado no que diz respeito à vida financeira, a estabilidade comercial, a estabilidade financeira. Nós nos beneficiamos do legado no âmbito acadêmico também, de professores e professoras que nos abençoaram e que nos abençoam no decorrer de toda a nossa vida. Enfim, o simples fato de saber que nada se inicia a partir de nós já nos impõe inúmeros desafios, porque eu não quero estragar aquilo que chegou até mim. Eu não quero quebrar aquilo que chegou até mim. Eu quero aprimorar, melhorar e entregar algo melhor. Então, viver aqui em linhas gerais é estar cercado constantemente de desafios. E aqui eu quero também fazer uma pausa e mencionar alguns desafios que dizem respeito a todos nós. Desafios que dizem respeito à minha vida, à sua vida que está aí me assistindo nesse momento, seja através da live ou depois gravado. Nós temos desafios que são comuns a todos nós. Por exemplo, quem diria que hoje nós estaríamos enfrentando o desafio de uma pandemia em nível global? Quem diria isso? Há 3, 4 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, que nós estaríamos aqui vivendo em quarentena, tendo que usar máscara, que virou um acessório na vestimenta comum a todos, né? Quem diria que nós estaríamos lidando com esse tipo de desafio que nós estamos lidando hoje, aqui, nos nossos dias, bem perto da gente? Quantos aqui em nosso meio não tiveram de lidar ou estão tendo de lidar com desafios na área da saúde, em virtude desse período que nós estamos vivendo de pandemia, de Covid? Quantos aqui não tiveram, ou vocês mesmos foram acometidos pela Covid, ou não tiveram familiares ou pessoas que vocês gostam ao redor que sofreram, tiveram de lidar com o desafio dessa doença? Ou quantos aqui, infelizmente, não tiveram de lidar com a proximidade do luto em virtude dessa perda? Ora, essa semana nós perdemos um amigo de ministério que foi, infelizmente, acometido pela Covid, o pastor Carneiro, de Mauá. Quem diria que nós estaríamos lidando com esses desafios hoje? Quem diria que hoje nós estaríamos chorando a morte de 240 mil brasileiros que perderam a vida em virtude da pandemia? Então são desafios que estão impostos a todos nós que fazemos parte desse mesmo ambiente onde nós estamos inseridos. Mas fora isso, deixando essa temática da pandemia de lado, quanto não são os desafios que se nos apresentam na nossa vida conjugal entre marido e mulher? Desafios constantes para aqueles que estão empenhados em construir uma vida conjugal permanente e que recebem de frente constantemente os desafios que essa vida conjugal traz. Desafios que se dão na área da comunicação, de constantemente o marido se fazer claro à mulher, a mulher se fazer claro ao marido. Desafios de poder contar com o outro nos momentos mais difíceis que a vida impõe. Desafios de renovar o amor e a paixão constantemente, trazendo à memória, dentro do casamento, constantemente aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos leva adiante. Quantos não são os nossos desafios que nos estão impostos no nosso relacionamento com os nossos filhos, nas mais diversas fases e idades que os nossos filhos possam ter?
São desafios que dizem respeito à compreensão do outro na idade em que ele se encontra. São desafios que dizem respeito a impor limites ao outro na idade em que ele se encontra. Saber até aqui ele vai, até aqui ele não pode ir mais. Até aqui é responsabilidade minha como pai, dali para lá é responsabilidade dele ou dela como filho ou como filha. São desafios enormes na área da paternidade, da maternidade, que nos são apresentados diariamente. Como ser amoroso, mas ao mesmo tempo ser firme, porque a vida exige firmeza de nós. Então são desafios que se nos apresentam. Quantos não são os desafios que se nos apresentam também na nossa vida profissional e, consequentemente, na nossa vocação e, consequentemente, na nossa vida financeira? Diariamente e constantemente esses desafios estão impostos a cada um de nós na nossa vida profissional. Ora, basta nós vermos o número de desempregados que existem. E basta nós vermos o número de pessoas que, infelizmente, estão subempregadas. Pessoas que estão executando funções e estão executando atividades aquém daquilo que elas estão preparadas para exercer e para executar, mas em virtude de uma vida profissional disfuncional que permeia não apenas o Brasil, mas diversos países do mundo, nós vemos um contingente de pessoas tendo que lidar com desafios diários na sua vida profissional. Diários. São pessoas que se levantam muitas vezes sem ânimo para ir trabalhar, e eu não tiro as razões desse tipo de pessoa, porque eu sei que existem muitos ambientes profissionais que nos impõem um ambiente emocional altamente prejudicial para nós estarmos lá inseridos neles. São ambientes em que nós devíamos receber insalubridade emocional por fazermos parte dele. Então são ambientes e desafios que nos estão impostos na nossa vida profissional e que são caros e constantes e que se apresentam a cada um de nós no nosso dia a dia. São desafios enormes. E isso sem falar nos desafios internos, que dizem respeito à nossa vida emocional, à nossa vida mental. Desafios de lidar às vezes com danos e machucados que os outros impuseram a nós na nossa jornada em vida, e que isso de alguma maneira vira e mexe, nos aflige, mexe nas cicatrizes que às vezes começam a sangrar novamente. É desafio de lidar com o pensamento solto, tomando a rédea da nossa mente. Viver não é fácil. A vida é desafio, né? Tem uma música do Racionais, uma clássica música do Racionais chamada Vida é Desafio, que diz que a vida não é problema, é batalha, é desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio. Então, como alguém também um dia disse, viver não é para amadores. E o paralelo que eu quero traçar aqui é assim como Salomão inicia o seu reinado, pesando sobre seus ombros inúmeros desafios, eu penso que nós, no nosso dia a dia, nas nossas particularidades, nas nossas vivências particulares, estamos também cercados por inúmeros desafios que se nos apresentam diariamente nas mais diversas áreas e nas mais diversas esferas da nossa vida. Agora, a esperança, porque nós não estamos sozinhos nesses desafios que nos estão impostos. A esperança quando nós olhamos, aleluia, para os personagens bíblicos que tiveram desafios tão grandes ou até maiores do que o que nós enfrentamos e souberam lidar com eles. A esperança quando nós olhamos para mulheres e homens que superaram desafios tão grandes como os que nós enfrentamos e deixam um legado de ensinamento de pessoas, de homens e mulheres que tiveram a fé em Cristo e continuaram a caminhar. A esperança. Salomão, quando tomou ciência de todos os desafios que lhe estavam propostos e impostos na posição que passou a ocupar, o que ele fez? Qual foi a atitude de Salomão?
Salomão, ele clama por sabedoria. Ele pede sabedoria. Sabedoria para lidar com os desafios que lhe estavam propostos e que lhe estavam impostos. Ele diz assim, 1 Reis capítulo 3, versículo 9: Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de sabedoria, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar esse teu grande povo? Salomão, ele tem um sonho, e nesse sonho Deus aparece a ele, o Deus Altíssimo aparece a ele e diz explicitamente: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Deus dá um cheque em branco para Salomão, falando: pede o que quiser e eu lhe darei. Talvez se eu ou você estivéssemos diante de um cheque em branco como esse, Deus falando: olha, pede o que quiser e eu lhe darei, talvez nós pedíssemos a Deus o óbvio, né? Falando: Senhor, fala para mim as 6 dezenas da Mega Sena. Apresenta para mim as 6 dezenas que eu vou ali fazer uma fezinha, né? Ou então talvez nós pedíssemos a solução de todos os problemas, nossa. Ó Deus, resolva isso, resolva aquilo outro, resolva aquilo. O grande doutor resolve divino, né? Iríamos pedir para que Deus resolvesse todas as circunstâncias e problemas que nós estamos inseridos. Ou talvez nós pedíssemos mais poder. Eu quero mais poder, eu quero mais dinheiro, eu quero mais saúde, eu quero mais riquezas. Ou talvez pedíssemos: eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero um emprego novo, talvez eu quero até um marido novo. Ia pedir coisas novas a Deus. O fato é que nós, e eu falo a partir de mim, eu e você, somos tentados a pedir a Deus a solução dos nossos problemas. Nós somos tentados a pedir a Deus a solução imediata dos nossos problemas. Mas Salomão, ele foi na contramão ao pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para ele ser capaz de lidar com os desafios. Salomão não pediu a solução dos desafios. Salomão pediu sabedoria para ele ser capaz de lidar com os desafios. O que também não significava que todos os desafios seriam solucionados, mas significava que ele teria capacidade e sabedoria para lidar com todos os desafios que lhe estavam propostos e impostos sobre a posição que ele ocupava naquele momento. Infelizmente, não é isso que nós queremos. Observando o evangelicalismo brasileiro, sobretudo aquele que se apresenta na mídia, o que nós queremos é o passe de mágica. Nós queremos a saída milagrosa. Nós queremos o fast food. Queremos aquilo que é rápido, indolor e instantâneo. Queremos que alguém tome a decisão por nós, porque é muito duro ter de tomar decisões, né? Mas isso não nos amadurece como filhas e como filhos de Deus. Isso não nos amadurece como filhas e como filhos de Deus. A reação de Deus ao pedido de Abraão, quando Deus escuta que Abraão pediu sabedoria e não pediu riquezas, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu a solução mágica, instantânea e milagrosa dos seus problemas, a reação de Deus quando ele escuta Salomão pedir sabedoria é uma reação de satisfação. Deus fica satisfeito por Salomão estar pedindo sabedoria. Isso nos faz perceber que Deus está comprometido com o nosso amadurecimento ao nos dar de bom gosto e de bom grado a sabedoria divina
para nós, eu e você, lidarmos com os nossos desafios. Deus, Ele está comprometido com o nosso amadurecimento ao nos dar de bom grado e de bom gosto a sabedoria divina, para eu e você lidarmos com os desafios que nos estão propostos e impostos. Então, nesse sentido, eu me desafio e eu te desafio hoje a mudar a sua oração. Pare de orar pedindo a solução mágica, instantânea e indolor para os seus problemas. Peça a Deus a sabedoria vinda do alto para saber lidar com eles e para resolvê-los. Sabedoria vinda de Deus. Ao invés de pedir a resposta, peça a Deus a sabedoria para você encontrar a resposta para a situação que você está inserido. A sabedoria para eu e você encontrarmos as respostas para aquilo que nos está proposto e imposto. Salomão também, ao pedir sabedoria, ele não pede uma sabedoria que vai beneficiar a si próprio, única, exclusivamente. Ele pede uma sabedoria que será capaz de abençoar ao outro. Ele pede sabedoria para liderar, para governar. Ele pede sabedoria para cuidar de uma grande nação e de um povo muito numeroso. Ele pede sabedoria para poder executar com excelência aquilo que vai abençoar e colocar pão na mesa do outro, porque um Estado bem governado tem pão e justiça na mesa de quem se assenta. É isso que Salomão está pedindo, sabedoria para colocar pão e justiça na mesa do outro. Então ele está pedindo sabedoria também para o outro, e não apenas em benefício próprio. Olha, nós devemos olhar para essa atitude de Salomão e pensar que talvez muitos líderes que já passaram nas mais diversas áreas sobre a nossa vida, nos liderando na nossa jornada profissional, nos liderando às vezes em alguma área familiar, nos liderando muitas vezes na igreja, nunca pediram sabedoria para Deus para liderar ninguém, porque era uma tragédia como líderes. Mas Salomão, não querendo ser uma tragédia, ele pede sabedoria para liderar. Muitos desses que influenciam as pessoas sequer pediram sabedoria a Deus para influenciar as pessoas, mas estão aí liderando e influenciando as pessoas muitas vezes de forma desastrosa, porque não pediram a sabedoria de Deus para lidar e para liderar o outro. Ora, Salomão, ele não foi perfeito. Ele cometeu diversos erros ao longo da sua vida, e principalmente no final da sua vida. Mas ele foi alguém que buscou e sempre deu a devida importância à sabedoria divina. Salomão escreveu livros, executou grandes obras, ele foi aclamado por todos os líderes da sua época, sempre recorrendo à sabedoria de Deus. Conta-se numa ilustração que uma vez a rainha de Sabá veio visitar Salomão trazendo-lhe um enigma. Ela pediu para o seu artesão fazer a réplica de uma rosa viva, original, perfumada. Ela pediu para que um artesão fizesse uma réplica perfeita, mas artificial daquela rosa. E ela traz o seguinte enigma para Salomão, trazendo as duas rosas à distância dele e colocando na frente dele. Ela pede que ele desvende qual rosa era verdadeira e qual rosa era artificial. Conta-se que Salomão, diante desse enigma que estava proposto para ele, ele fecha os olhos, clama pela sabedoria divina. E então ele abre a janela. Quando ele abre a janela, uma abelha entra pela janela, pousa primeiramente na rosa artificial. Fica ali não mais que 10 segundos. Ela sai daquela rosa e pousa na rosa verdadeira e passa ali todo o restante do tempo. E Salomão pôde então dar a resposta: olha, a rosa verdadeira é a da direita, aquela que a abelha ficou nela e nela permaneceu.
É uma historinha simples, mas serve para nos mostrar que a sabedoria divina está à nossa disposição nas situações mais corriqueiras do nosso dia a dia e que nós podemos contar com essa sabedoria divina nos momentos mais corriqueiros do nosso dia a dia. E por falar em contar com essa sabedoria divina nos dias e nos momentos mais corriqueiros do nosso dia a dia, eu queria fechar aqui dizendo que a grande sabedoria de Deus é o nosso próprio Senhor Jesus, aquele que habita e vive conosco em nossas vidas, no nosso interior, aquele que habita em cada um de nós por intermédio do seu Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus é a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo escreve assim em 1 Coríntios 1:24: Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Quando nós clamamos a Deus pedindo sabedoria, é o próprio Cristo que nos abraça e nos direciona nos desafios que se nos apresentam enquanto nós vivemos. Portanto, fica aqui o meu desafio, que nós possamos, no decorrer dessa semana, clamar a Deus pedindo a sua sabedoria para lidar com os desafios do nosso dia a dia. Se você pôde pescar alguma coisa dessa mensagem, deixa seu amém aqui. Nós já estamos encerrando e eu agradeço aqui desde já pela participação de todos.